Graça e paz para o seu coração. Vamos passar para o ministério da palavra. Quero ler com você um versículo que está em Êxodo, no capítulo 10, só o versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor e adoração, por esse tempo que nós estamos aqui, Senhor, para cultuar o Senhor, o Teu nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Nós clamamos que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor revele a Tua palavra, que sejam mais do que palavras humanas, ensino meramente humano, seja o Teu Espírito falando com cada um de nós, de maneira individual e personalizada, em nome de Jesus. Pai, também eu quero, Senhor, declarar como embaixador em nome de Cristo, que Satanás não terá brecha para tocar, para atrapalhar, para confundir ninguém. Ó Deus, eu vejo a Tua palavra, Senhor, quando aquele homem tentou distrair o procônsul Sérgio Paulo, quando ele estava ali ouvindo a palavra, a pregação do apóstolo Paulo, ele estava interessado no que ele estava ouvindo, e aquele homem atrapalhando o culto, tentando distrair o procônsul, e o Paulo usou a autoridade dele de embaixador em nome de Cristo, e expulsou aquele demônio. Aquele homem ficou cego, e ele não conseguiu mais atrapalhar o procônsul, que entregou a vida a Jesus. Senhor, nessa noite eu oro, Senhor, e eu ordeno na autoridade do nome de Jesus, que toda ação de Satanás, toda ação de distração, de preocupação na mente, de sono, ó Deus, nós quebramos agora na autoridade do nome de Jesus e declaramos, Senhor, cada mente, cada pessoa aqui, ó Deus, como uma terra boa, frutífera, que produzirá frutos a 100 por 1, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê nessa oração, aplauda muito forte o nome de Jesus. Muito bem, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te preparar para isso. Essa palavra, não porque eu estou pregando, tá? Mas é porque é um assunto tão poderoso nas Escrituras, o que eu vou falar aqui, é um princípio tão poderoso que isso pode mudar a sua vida para sempre, amém? Então, por que eu estou falando isso? Para você se concentrar, para você focar. Isso pode mudar a sua vida em todas as áreas, se você entender esse princípio aqui, ok? Então, é muito interessante essa história, que eu gosto muito dessa história, quando Israel está saindo do Egito, né? É o Êxodo. Vocês lembram que através do José, chegou a família do Jacó ali, 70 pessoas, eles foram se multiplicando, José se tornou o herói do Egito, né? O José ajudou o Egito a prosperar e se tornar uma nação poderosa, através da sabedoria de Deus. Vocês conhecem bem a história. E aí eles cresceram, se tornaram uma nação tão poderosa no Egito, que eles se tornaram maiores do que os egípcios, ficaram mais ricos e mais poderosos do que os próprios egípcios. E um faraó, depois de muitos anos, que o José tinha morrido já há muito tempo, esse cara desprezou o trabalho do José e ele começou a perseguir o povo de Israel ali no Egito. E a Bíblia fala que ele escravizou mesmo. Por 400 anos o povo de Israel foi escravizado no Egito, a ponto deles clamarem, buscarem a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor e desceu para salvá-los. E aí Deus, então, nesse momento, levanta um homem. Você sabe quem é? É o Moisés. E o Moisés vai ser esse homem que Deus vai levantar para libertar o seu povo. E é interessante que quando Moisés vai confrontar o faraó pela primeira vez, ele diz assim para o faraó: assim diz o Senhor, deixe ir meu povo para que me sirva. O Moisés estava pensando que ia ser fácil, né? Deus falou para ele: não, você vai ser o libertador e tal, você vai lá, fala com o faraó que ele vai libertar o meu povo. O Moisés pensava que ia ser assim, né? Como muitos de nós pensamos às vezes. E Moisés foi lá, encarou o faraó e ele disse não, ele engrossou, ele colocou mais trabalho para o povo. E aí Deus mandou a primeira praga.
E aí vieram outras pragas e outras pragas, o Egito foi sendo destruído. Aí, presta bem atenção o que vai acontecer. Aí o faraó, depois que ele vê o Egito sendo destruído por essas pragas, ele começa a dizer, rapaz, eu vou negociar com esse cara, né? Eu não tenho força para segurar esse povo. Então, qual é a proposta do faraó? A primeira proposta, presta atenção. Ele fala assim, chamou o faraó Moisés e Arão e disse, ide, sacrificai o vosso Deus, mas nesta terra. Olha só. Ou seja, pode servir a Deus, pode ser crente, pode ir para a igreja, desde que vocês fiquem vivendo no mesmo padrão do mundo. Irmão, tem muito isso hoje, não é? A pessoa quer o melhor dos dois mundos, ela quer ser crente, ela quer ser salva, mas ela quer viver nos princípios do mundo, ela quer fazer tudo o que o mundo faz. Não aqui, amém, queridos? Essa igreja é uma igreja separada, consagrada a Deus, mas por aí é assim. Então, quer dizer, o cara está servindo a Deus, mas ele está no mundo. Eu nem vou pontuar aqui, porque eu acabo que eu acerto o seu, né? Mas o cara está vivendo como se ele fosse do mundo. Ele está vivendo os valores do mundo, curtindo as coisas do mundo. E o faraó, então, faz essa primeira proposta. Aí o Moisés diz, não, negativo. Kadosh significa separados para, consagrados a. Não, negativo, nós não vamos ser crentes aqui no mundo não, nós não vamos servir a Deus aqui no mundo não. E aí o faraó então diz, então não vai sair ninguém, e vem mais praga sobre o Egito. E aí o faraó então chama o Moisés e faz a segunda proposta. Ele fala assim mesmo, não, tá bom, beleza, pode ir. Olha só, ele fala assim, então o faraó disse, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus, no deserto, tá bom, tudo bem, pode ir, somente que saindo, não vades muito longe. Olha só como que é o Satanás, ele não mudou, né? Então é o seguinte, pode ser crente, pode ir para a igreja, pode servir a Deus, mas não exagera não, pega leve, né? Não vira fanático da igreja não, entendeu? Então não vai muito fundo nesse negócio não vai... E fica perto para eu ficar de olho em vocês. Isso é o Satanás falando. É isso que ele está dizendo para Moisés. Vocês podem ir, beleza, mas desde que vocês não saiam do alcance dos meus olhos, porque eu quero estar controlando vocês. Isso foi a primeira tornozeleira eletrônica da história, né? Ou seja, liberta, mas ele está controlando lá. Onde é que está o crente? O que é que o crente está fazendo? Esse crente está muito orando, esse crente está muito lendo a Bíblia, vou já ocupar ele. Vocês estão me entendendo? Não mudou nada, irmãos, é a mesma coisa. A nossa história isso aqui. É a história da nossa geração. Aí beleza, então Moisés diz, negativo. Não, nós não aceitamos isso não. Nós temos que sair todo mundo junto para adorar o Senhor. E não tem esse negócio de tornozeleira eletrônica. Nós vamos embora daqui, rapaz. Vamos embora do mundo. Vamos sair fora. Então o faraó segura a onda. Ele diz, não vai sair ninguém então. E aí ele engrossa. E Deus manda mais praga. O Egito não aguenta mais. E a terceira proposta que ele faz então, olha só o que ele vai falar. Tá bom, pode ir longe. Sem tornozeleira eletrônica. Não vou controlar você não. Pode ir, pode servir a Deus. Mas olha só o que ele vai falar, mas somente os homens. Vocês deixarão as mulheres e as crianças no Egito. Qual que é essa proposta do Satanás? É tipo assim, pode servir a Deus. Vai para a igreja, vai trabalhar no Kids, vai lá para a atmosfera, vai cantar, vai pregar, não é? Mas deixa a família comigo. Nada desse negócio de casamento feliz, tá? Nada desse negócio de filhos servindo ao Senhor. Acaba com isso. Ser crente, mas deixa a família destruída no Egito. O Moisés diz, negativo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai todo mundo servir ao Senhor. Tá ligado, Satanás? O faraó. E o faraó diz, então não vai sair ninguém. E aí, mais praga, e aí não aguenta mais, já são as últimas pragas, o capítulo 10 de Êxodo. Então, o faraó faz a última proposta. Ele sabe que não tem como segurar esse povo. Os próprios oficiais do faraó falam para ele, te liga, Satanás, ou te liga, faraó, né? O Egito está destruído, o mundo está destruído, nós não temos mais nada, você tem que libertar esse povo, liberta esse povo antes que a gente seja destruído completamente, o Deus dele é muito poderoso. Aí o faraó chama para o último tiro, a última cartada, ele fala assim, tá bom,
pode ir, pode levar a família, pode levar os filhos, está tudo certo, mas deixem o rebanho de vocês no Egito. Ou seja, o que é que representava o rebanho? As roupas, representava o transporte, os carros, não é? Representava, o que mais? Os animais representavam comida, o leite, não é? A riqueza deles, a vida deles estava lá nos animais, no rebanho deles. Ou seja, o que Satanás está falando aqui? Pode servir a Deus, pode ir lá. Eu até libero a família de vocês, tá bom, leva a família, não aguento mesmo esse Deus de vocês aí, mas sejam miseráveis, sejam pobres, para que vocês não possam ter liberdade financeira. Então deixa eu te falar uma coisa, irmão, meu tema com vocês nessa noite é redenção completa. Dá um grito aí. Por isso que eu te falo, a nossa redenção foi completa. Irmão, isso tem que entrar na sua cabeça hoje. A minha oração, eu vim orando por vocês hoje, para entrar isso na sua cabeça e no seu coração, que você foi redimido completamente. Sem essa de Satanás controlar alguma coisa, sem essa de deixar uma parte no Egito, sem essa, eu sou crente, mas a minha família é destruída, está tudo bem, lá no céu a gente se encontra. Não, irmão. É aqui, agora. Nós fomos redimidos de uma forma completa. O que é, só para você entender, o que era a redenção? Quando uma pessoa se endividava, ela virava um escravo. Ou então ela poderia se vender como escravo. Ou ela poderia já ter nascido como escrava. Agora, a lei da redenção de Levítico 27, fala que um irmão próximo, ou então um parente próximo, poderia comprar aquele escravo. Não é? Então ele poderia comprar e colocar esse escravo em liberdade. Isso era a lei da redenção. Essa palavra aí, o redentor, o remidor, o resgatador era Goel. Então essa pessoa poderia colocar em liberdade aquele escravo. Quem está comigo aqui? Amém? Então, isso era a lei da redenção. Então isso se cumpriu em Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Jesus é o nosso Goel, digo a glória a Deus. Fomos libertos, fomos redimidos, Ele já pagou esse preço. Por isso que Deus teve que se fazer homem. Por isso que Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Ele se fez homem para Ele ter o direito de nos comprar. E nos comprou com o seu sangue. Por sangue fostes comprados. Vocês não pertencem mais a Satanás, a este mundo. Vocês pertencem a Cristo. Isso é redenção. Agora presta bem atenção. Até eu estava lendo essa semana um artigo sobre a abolição da escravatura no Brasil. Não é? Quando foi promulgada essa lei, não é? Isso foi anunciado, não é? Eu achei muito legal, até que o Charles Spurgeon, ele leu a lei lá na Inglaterra, e ele pregou um sermão sobre isso. Eu li esse sermão do Charles Spurgeon, mas aí ele estava falando assim que naquela época não tinha tecnologia, não tinha televisão, não tinha nada disso, não tinha nem jornal escrito, não tinha, né? A comunicação era muito, muito frágil. Então o que aconteceu? Muitos escravos permaneceram escravos. Os donos dos escravos isolaram eles, para que eles não tivessem acesso a essa informação. Então, por ignorância, eles continuaram escravos, irmãos, e é o que tem acontecido hoje. Muito crente vivendo na miséria financeira, muito crente admitindo uma família mais ou menos, muito crente não entende que ele foi completamente comprado por Jesus, que ele tem direito a essas coisas. Vocês estão me entendendo? Bora dar um grito bem forte: redenção completa. Redenção completa. E é isso que eu vim te falar hoje. Eu sou o cara que veio te contar: ei, a lei já foi assinada, você não é mais escravo. Olha, nem combinamos. Eu achei tão lindo que nós nem combinamos essa música, não é? Já não sou mais escravo, né? Agora eu sou filho de Deus. Rapaz, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, meu irmão, não é? A igreja precisa entender isso. Essa é a minha oração por vocês hoje. Então vamos lá. Quem está pronto? Eu quero mostrar para vocês pelo menos 3 frutos da redenção, dessa redenção completa. O direito que você tem em Cristo, e você viver de cabeça erguida nessa geração como essa pessoa e não como escravo. Amém? Vamos ver então, a primeira coisa aqui que a gente vê nessa história aqui da libertação de Israel do Egito. Então a primeira coisa, liberdade para desfrutar da família. Não é? A sua casa tem que ser um pedacinho do céu.
Aleluia, cheguei no céu. Uau, morreu? Não, cheguei na minha casa. Amém? Então, liberdade para curtir a família, liberdade para ser feliz no casamento, liberdade para ter filhos que servem a Deus, etc. Então vamos ver, olha lá, Êxodo 10, versículo 9. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens. Olha essa moçada linda aqui, só jovem, lindo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu acho que a igreja que os jovens são mais bonitos do Brasil. Aleluia, né? Só jovem lindo. Então olha só, lindos e crentes, coisa mais linda do mundo. Então olha só, respondeu-lhes Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos também. O Antônio vai também, né? E com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com o nosso gado, havemos de ir, porque temos de celebrar a festa do Senhor. Então presta atenção, irmãos. Interessante isso, olha a revelação do Moisés. Porque o faraó, quando ele começou a negociar, quando ele começou a ver que o bicho estava pegando para o Egito, ele começou a, não, vamos conversar, né? Ele perguntou, quem é que tem que ir? Vamos lá, como é que é esse negócio aí? Eu quero entender, quem é que vai? Aí Moisés: vai todo mundo, vai a nossa família, vamos os homens, nossas esposas, nossos filhos, até os avós dos nossos filhos vão também, vai toda a nossa família, nossos rebanhos vão, vai tudo. Aí o faraó diz: não há de ser assim, ide somente vós os homens e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de faraó. Entende? Que às vezes a gente vai aceitando, né? Tipo, só a esposa na igreja, só a mulher, só o marido, né? Ou então só o casal, os filhos não servem a Deus. Não, irmão, nós temos que entrar em crise. Isso foi comprado. Se eu comprei alguma coisa, imagina, eu comprei um carro, fui lá e paguei um carro. Aí o cara não me entrega o carro lá na concessionária? A pessoa: doutor, aí o cara não me entrega o carro, comprei o carro, paguei à vista o carro. Aí o cara não entrega, fica me enrolando para entregar. Passa um ano sem me entregar meu carro. Rapaz, vou mandar ele para a polícia, vou prender ele. Irmão, esse preço já foi pago. A redenção contemplou a sua família. Você está ligado? Contemplou seu casamento, contemplou a vida dos seus filhos. Você não pode abrir mão disso. Então, é interessante isso. O que é que isso nos ensina? Que Satanás não se importa com pais, crentes, piedosos, se os filhos foram mundanos. Tá, beleza, deixa os pais lá, tranquilo, eles estão se enganando, porque eles vão morrer, eles vão ficar velhos, vão morrer, e os filhos são nossos, a próxima geração é nossa. Vocês estão ligados no plano do Satanás? Aí está aí os crentes, está aí os casais servindo a Deus, mas os crentes mais ou menos, mas os meninos mais ou menos, vivendo uma vida mundana. Está amarrado. Dá uma cutucada aí nesse crente perto de você, ainda mais se ele for jovem, te liga. Né? Então presta atenção aqui para mim, ó. Olha para mim, não distrai. Então, Satanás aceita líderes espirituais, desde que o lar esteja desestruturado. Não é isso que a gente está vendo? Um monte de pastores e tal, com a casa, a família, tudo destruído. Os filhos não querem saber da igreja. Entende? Então Satanás está trabalhando nisso. Então ele aceita o culto público, desde que não haja culto doméstico. Entende? Então ele aceita um pai convertido, uma mãe convertida, mas filhos presos no Egito. Então não, grita aí, redenção completa. Grita mais forte, redenção completa. Atos 2:39 diz que a promessa é para vocês e para os vossos filhos. O apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A redenção garante família debaixo da aliança, filhos consagrados, casas transformadas em verdadeiros altares ao Senhor. Quem está comigo aqui? Isso que a redenção te deu, é seu. Não é, pastor, que promessa linda. Eu não estou falando promessa nenhuma aqui. Eu estou falando que isso já foi comprado, já foi pago, já está na sua conta. Você só precisa sacar pela fé. Ok? Eu vou te contar um pouquinho, né? Eu li uma biografia esses dias. Eu peguei alguns trechos dessa biografia que eu achei tremendo demais. Ela foi escrita por um filho a respeito da sua mãe. Eu achei lindo isso aqui. Chorei quando eu li a biografia toda. Mas eu peguei só um trechinho que ele fala assim: mamãe não era pregadora, nem missionária,
ela era mãe. O meu pai, por ser um pastor itinerante, era muito ausente e financeiramente instável, por isso nós passamos muitas dificuldades. A mamãe criou 19 filhos, 10 dos meus irmãos morreram ainda na infância. Isso gerou muita dor em seu coração. Mas ela decidiu que nenhum dos 9 seriam escravos de Satanás. Sabe quem assina essa biografia? John Wesley. Uau! Essa mãe, Susana Wesley, vou apresentar a Susana Wesley. Ah, tá aí. Coisa mais linda, quer dizer, pelo menos uma mulher cheia do Espírito Santo. Agora, irmãos, ela estabeleceu princípios, o Wesley conta que ela estabeleceu princípios radicais na casa dela. Ela separava 1 hora por semana com cada filho para oração e estudo da palavra. O John Wesley fala nessa biografia que quando ela colocava o avental sobre a cabeça, nós sabíamos, mamãe está orando. Quando ela passava com o avental e entrava no quarto, aí ele fala assim, ai de nós, se saísse um barulhinho. Ele conta, não é? Então, ela entendia algo profundo, diz o John Wesley. Se eu não discipular os meus filhos, o mundo o fará. Irmãos, nossos filhos, por isso que a Bíblia diz que nossos filhos são uma posteridade bendita do Senhor. Eles são a flecha da nossa aljava. Eles são o dom, o presente de Deus para nós. Quem está me entendendo aqui? Ei, o Senhor já conquistou na cruz essa família. Amém, queridos? Então foi isso que a redenção te deu em primeiro lugar. Agora, olha só que coisa interessante. Os frutos, né, que esse homem, que o John Wesley deixou, não é? Eu estava lendo até porque ele tinha um irmão famoso também, o Charles Wesley. Escreveu 6.000 hinos. Muitos desses hinos do cantor cristão, da harpa cristã, são de autoria do Charles Wesley. Eles foram revolucionários, mas através do John Wesley, irmãos, esses caras foram instrumento do grande avivamento inglês que transformou a Europa, não é? Toda a espiritualidade da Inglaterra, até a vida social, até a economia do país. Esses caras foram verdadeiros revolucionários, meu irmão. Um avivamento nacional que nasceu numa casa. Uau! Numa família, no coração de uma mãe. É isso que é redenção completa. E você tem esse direito também, e eu também. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos avançar então. A segunda coisa que eu quero te falar aqui. Isso aqui também é muito sério. O que a redenção completa conquistou para nós? Grita aí bem forte. Liberdade financeira. Grita aí bem forte. Liberdade para desfrutar da minha família. Não é? Grita aí, liberdade financeira. Olha o que diz aí Êxodo 10, 26. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, né? Então olha só, o faraó tinha dito a si mesmo, somente o vosso gado ficará. Ele já tinha aberto mão nesse momento dos homens, não é? Da família, já tinha aberto mão de eles não ficarem no Egito para servir a Deus, já tinha aberto mão deles irem longe, não é? Mas ele não abriu mão da vida financeira. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma coisa que tem me revoltado. Porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ei, está pago. Está pago. E aí, imagina, às vezes a gente vê pessoas com tanta dificuldade financeira que o cara não tem o mínimo. Eu nem vou falar detalhes, né? O cara não tem o mínimo. Não tem o mínimo. Sabe? O crente quase na miséria. Não, irmão, está errado. Jesus já pagou por isso, está pago. Não, nós não podemos aceitar isso. Vocês estão comigo? Está pago. O nosso gado não pode ficar no Egito, né, irmãos? Não pode ficar. Não pode ficar. Por quê? Porque sem recurso financeiro não há sacrifício. Não há sacrifício. Eu não sei se eu falei para vocês, o pastor Willi, fez uma conta mais ou menos assim, que ele percebeu que 20% das pessoas da igreja deram 80% aproximadamente
de tudo que foi usado para construir a igreja. Estão me entendendo? Ou seja, aquelas pessoas ricas, aquelas pessoas prósperas, pagaram a conta. Claro, as outras pessoas, né, os 80%, ajudaram como puderam. Eu admiro cada um deles. Ajudaram como puderam. Mas, irmãos, se a igreja, se as pessoas não prosperarem, o reino trava. Vocês estão me entendendo? O reino trava. Irmão, vamos falar sério, vamos falar abertamente aqui. A gente não pode ficar com vergonha de falar sobre esse assunto, não é? Vocês estão sentados numa cadeira confortável que custou um preço. A gente poderia deixar... Eu lembro que nos primeiros cultos, né, que eu estava aqui, o irmãozinho sentado bem aqui nessa cadeira e pum, quebrou a cadeira. Aquela cadeira, né, aquela cadeira do Satanás que derruba que derruba os irmãos, né? Falei, cara, vamos comprar uma cadeira. Não, rapaz, uma coisa que me indigna é a miséria, não é? Imagina, irmão, Deus manda a gente para uma guerra, o Brasil, né, o exército manda a gente para a guerra, e a gente vai lá, com todo mundo com baladeira, os brasileiros, todo mundo com uma baladeira, chama uma baladeira aqui, estilingue, né? Cada um brasileiro com seu estilingue, e os caras lá com umas bazucona poderosa, meu irmão, entendeu? E aí os brasileiros com as suas... Não, irmão, está amarrado o crente com esse negócio. O crente sem arma, o crente que não tem recurso financeiro, o crente que não pode sacrificar no altar. Não, é isso que Satanás quer. Humilhar a igreja, humilhar as pessoas. Não, então sem recurso não há sacrifício, não há sustento no culto, não há avanço. Nós estamos avançando, porque nós compramos um prédio nosso próprio. Compramos um prédio, né? Um milagre, numa região maravilhosa, estratégica, perto de tudo, não é? Um estacionamento enorme ali. Isso é um milagre, rapaz. Isso é um milagre. Agora, eu tenho que te dizer que alguns milionários me ajudaram. Eu tenho que te dizer isso, não é? Graças a Deus por eles. Graças a Deus por eles. E a minha oração é que surjam novos milionários aqui. Eu não estou orando só para que venha gente de fora. Eu estou muito feliz. Eu não estou dizendo, não, espera aí, não, deixa os meus meninos crescerem e ficarem ricos. Eu digo, não, pode trazer, pode abençoar. Pode abençoar, mas eu espero que vocês prosperem. Eu espero que vocês comam o melhor dessa terra. Eu espero que vocês tenham famílias maravilhosas. Eu espero que vocês se tornem pessoas fortes financeiramente. Porque, irmãos, essa é a vontade de Deus. A redenção fez isso para você, na sua vida. Amém, queridos? Em nome de Jesus, né? Então, é muito forte isso, né, irmãos? Gálatas 3,13 fala assim, ó, quer ver? Olha só, no Novo Testamento, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Grita aí, uau! A lei era o seguinte, se alguém pecasse, uma das maldições da lei de Deuteronômio 28 era a miséria. Está lá na sua Bíblia, a miséria. Então a pessoa quebrava um princípio, vinha uma maldição da lei. Miséria era uma delas, doença era outra, etc. Inclusive perda dos filhos era uma das maldições da lei. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição no nosso lugar, para que nós fôssemos libertos da maldição. Ei, você já foi liberto da maldição da lei, você já foi liberto da miséria, e a bênção de Abraão já chegou na sua vida. Qual que é a bênção de Abraão? Abraão, através de ti serão benditas todas as famílias da terra, benditos que te abençoarem, malditos que te abençoarem. Abraão, vai ser assim com você, você já recebeu essa bênção do Abraão. Quem está me entendendo aqui? A Bíblia diz que Jesus se fez pobre em nosso lugar, para que através da sua pobreza eu e você nos tornássemos mais ou menos menos pobres. Foi isso que ele falou? Ele disse rico, meu irmão. Te liga aí, cutuca esse crente e fala assim, ei, você é rico, rapaz. Você tem direito a isso. Para com esse negócio de, não, eu não quero ser rico. Eu não quero, porque ser rico. Ei, ser rico é de Deus. Abraão era o homem mais rico da terra. Jó era o homem mais rico da terra, da geração dele. Andou com ele. Deus, a Bíblia diz que é Ele que nos dá força para adquirir riquezas. Isso é bom, meu irmão. Para com isso. Isso abençoa o reino de Deus na terra. Vocês estão comigo? Amém, queridos? Agora presta bem atenção, claro que tem equilíbrio nisso. Eu acho que o equilíbrio está aqui em 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. É para você ter sempre, ei, em tudo ampla suficiência.
Você tem agora, né? Está sobrando aí. Pois era para estar sobrando. Essa é a vontade de Deus. Agora, olha que ele fala aqui, ó. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ele quer que você prospere, para que você seja esse financiador do reino dele. Irmão, quando você foi redimido, você virou parceiro de Deus em todas as áreas, inclusive na área financeira. Ele quer usar você financeiramente. Eu vou terminar esse ponto falando de um cara chamado R.G. Letourneau. Vamos falar francês. Letourneau. Faz biquinho aí. Letourneau. O nome dele é... Esse cara, ele foi bilionário. Qual que era a onda dele? O que ele fazia? Ele inventou essas máquinas de construção gigantes. Então, ele foi o inventor dessas máquinas. Não é? Então, ele criou essas como é que chama? Essas conchas, né? Como é que chama? Essas... reto de escravadeira gigante. Irmão, tem umas que são incríveis, né? Nessas construções aqui agora de Curitiba, eu tenho visto umas gigantes, né? Engraçado que eu passei um dia desse aí, e eu pensei assim, rapaz, o cara que criou isso, eu acho que ele estava brincando, quando ele era criança, né? Com essas... Aí ele pensou, rapaz, eu posso fazer isso grandão, e posso, né? E esse camarada, descobri quem é o cara. Foi ele, é o R.G. Letourneau. É porque eu falo R.G. porque o nome do cara é tão complicado, né? Mas esse cara foi bilionário. Mas olha aqui para mim, antes dele ser bilionário, antes dele ser muito rico, ele quebrou várias vezes, ele faliu várias vezes, Carlão. Quebrou várias vezes, né? E aí um dia ele fez um voto com Deus, Senhor, me prospera, sabe? Me prospera. Porque quando eu for um homem muito rico, eu vou ser um investidor do teu reino. Eu vou ser esse cara. Rapaz, e esse cara começou então a ter essas ideias, ele começou a prosperar, né? Conta-se que ele vendeu essas máquinas por todo o mundo. As máquinas que nós temos hoje são só aperfeiçoamentos das invenções dele lá atrás. O cara ficou bilionário. Mas olha só, ele começou doando 10% como todos nós. Um dizimista, fiel. Né? Então ele fez esse voto de colocar Deus em primeiro lugar, e ele começou dizimando fielmente. Depois ele passou a doar 20% de toda a entrada, né, do líquido dele. 20%. Já era muita grana para um bilionário. E para missões, estabelecer trabalhos, igreja, etc. Depois ele passou a doar 30%. Depois ele começou a ficar em crise, porque ele ficava mais rico ainda. E quanto mais ele doava, mais ele ficava rico. Aí ele falou, não, eu vou dar metade, porque senão eu não vou aguentar de ficar rico. Eu jogo essa praga sobre a sua vida, irmão. Que você tenha que doar, porque senão vai complicar. Olha, ele começou a doar 50% de todo o rendimento dele. Irmão, o resumo da ópera, esse cara começou a doar 90% da renda dedicada, né, ao reino de Deus. Ele tinha uma frase famosa, que ficou famosa: não sou eu quem dá 10% para Deus, Deus me permite ficar com 10%, porque tudo é dele. Amém, queridos? Uau, isso me arrepia. Aleluia. Então as suas empresas cresceram exponencialmente, suas invenções revolucionaram a engenharia pesada, seus equipamentos foram usados em obras no mundo inteiro. Ele tornou-se multimilionário, o cara ganhando 10%. Multimilionário, sem nunca se tornar escravo do dinheiro. Amém, queridos? Então esse cara descobriu isso. Rapaz, eu sou redimido, eu tenho direito a isso, e eu vou tomar posse disso. Faz cara de tomar posse aí. Faz cara de, né, entende? Rapaz, vou ficar nessa não vou aceitar miséria não vou aceitar fracasso não vou aceitar ruína na minha vida não. Eu vou prosperar para ser um investidor do reino de Deus. Irmão, a Ana, mãe do Samuel, era essa pessoa, né, que está lá tentando na força do braço dela, não acontece, não rola, frustração. Um dia ela fala, Senhor, me dá o que eu estou te pedindo, porque no dia que o Senhor me der, eu te devolvo, eu consagro a ti, tudo, 100%. Tu louca, né? Ela não deu um dedo do Samuel, ela deu o Samuel, meu irmão.
Pensa, quando ele já estava com 2 aninhos, tão bonitinho, coisa mais linda do mundo, 2 aninhos. Ela levar o menino lá, e não tinha celular para ela ficar olhando foto, não, irmão. Era de uma cidade para outra, tudo a pé, não é? E ela foi lá e levou o menino. Senhor, o Senhor me deu, eu estou te devolvendo o que o Senhor me deu. É teu. Vocês estão comigo? E aí a Bíblia diz que aquela que não podia engravidar, teve mais 5 filhos. E o Samuel que ela deu, se tornou o rei, né? Porque o sumo sacerdote era uma mistura de rei e sacerdote da nação. Pensa, ela era só a mãe do rei. Quem está me entendendo? Amém, querido? É assim o nosso Deus, aleluia. Dá uma forte salva de palmas para ele. Rei, saia daqui com essa mentalidade. Então a redenção tem que mudar a nossa mentalidade. Eu lembro, né? A gente foi construindo a igreja, o cara. Aí eu mandei fazer o projeto, irmão. Mandei fazer um projeto gigante. Era 800 metros quadrados. A gente tinha umas 90, 100 pessoas. Vamos lá, vamos ser generosos, 100 pessoas, né? Em Palmas. Aí, vamos fazer o projeto. A nave é 800 metros. Pastor, não vai nem aparecer esse pessoal lá. 800 metros. Aham. E fora a infraestrutura, mais 700 metros. Onde que você vai colocar esse povo? O cara falou para mim, isso não está muito grande não, por que você não faz um negócio pequeno e vai crescendo? Eu disse, porque nós vamos crescer, por isso que eu estou fazendo grande. O outro, depois que a gente começou a construir mesmo e tal, meu irmão, não sei nem de onde apareceu aquele dinheiro, te garanto que foi honesto, né? Quando a gente começou a construir, aí a gente foi colocar o piso, na época, né, do porcelanato top das galáxias, né? Aí, vamos colocar esse porcelanato. O cara falou para mim assim, pastor, só de porcelanato vai gastar uma fortuna, por que a gente não coloca um vermelhão? Eu perguntei para ele assim, é vermelhão na tua casa, é? Ele disse, não, está amarrado. Ah, é? E por que na igreja tem que ser vermelhão? Né? O outro reclamou porque na época, né? Na época que era todo mundo tinha torneira, eu disse, eu quero a torneira que aperta. Porque eu fui no shopping e todo que é torneira do shopping aperta. E aquele miserável daquele egípcio tem aquela torneira que aperta. E por que eu que sou um redimido tenho que ter uma torneira aqui? Aí o cara falou para mim, pastor, essas torneiras de luxo, essas torneiras, para que uma torneira dessa? Você está entendendo? Ei, mentalidade de escravo tem que sair da nossa vida. Nós somos redimidos. Pensa grande que Deus, se você sonhar com um sapato velho, é o que você vai receber um pouco melhor, porque Deus dá sempre mais do que você pede. Eu queria tanto um carrinho 2000, nem vou falar o ano, porque eu posso acertar o seu, né? Eu queria tanto um carrinho, pode ser até um 2000 e não sei quanto. Aí Deus, porque Ele é generoso, Ele dá 2 anos a mais. Pede um carro 0 quilômetro mesmo. Está entendendo a mentalidade, né? Igual como é o nome dele lá, o Reinhard Bonk, né? Senhor, eu tenho que pagar o aluguel, me dá $50. Deus falou assim para ele, por que você não me pede 50 milhões de dólares? Por que você me pede $50? Aí ele, cara, que loucura. Aí ele falou, não, então Senhor, me dê 50 milhões de almas. Quem está me entendendo? E Deus deu, né? O cara, meu irmão, ganhou mais alma do que todo mundo na história. Vocês estão entendendo? Faz cara de mentalidade mudada aí. A Mila disse que eu perdi a minha caixinha de remédio como é o nome? Do TDAH. Bora lá. Terceiro lugar, para a gente terminar. Terceiro lugar. Então, liberdade para servir a Deus. Vou terminar com isso. Grita aí, liberdade para servir a Deus. Liberdade para desfrutar da família. Liberdade financeira. E liberdade para servir a Deus. Isso que a redenção te garantiu. Vamos lá, vamos terminar. Êxodo 8:1 fala assim, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. O Moisés repete isso 10 vezes para o faraó. Algumas vezes ele fala, deixa aí meu filho para que me sirva. Então presta bem atenção. Irmãos, é impressionante como que Satanás tem bloqueado
que o crente tenha liberdade para servir a Deus. Ei, você foi liberto? Ei, eu quero te falar uma coisa, eu quero quebrar um paradigma na sua cabeça. Você foi redimido para se tornar um sócio de Deus, um parceiro de Deus na expansão do reino. Você foi redimido para servir a Deus. Deixa aí o meu povo para que me sirva. Deixa aí meu filho para que me sirva. Qual que era o propósito da redenção? Serviço. Entende? Serviço. E aí como que a gente não tem tempo para Deus? Como que a gente não tem tempo para servir a Deus? Como assim? Eu até dei o exemplo de manhã, né? Aí eu vou lá, na antiga aliança, aí o Rob é um escravo. Aí eu vou lá e compro o Rob. Eu compro ele por amor, porque eu amo o Rob. Eu não quero que ele seja meu escravo, eu quero que ele seja livre. Poxa, mas eu paguei o preço, eu tirei ele da escravidão. Cheguei lá, redimi ele, eu sou o goel dele, comprei ele. Um dia, eu estou passando por ali, né, e peço um favor para o Rob. Rob, furou o pneu do meu carro, né? Me ajuda aí. Aí o Rob, não tenho tempo. Não tenho tempo, eu estou muito ocupado, entendeu? Mas no tempo que tu estava lá, lascado, prisioneiro, escravo de Satanás, tu não tinha tempo. Eu que te dei esse tempo. Não dá para tu me servir um pouquinho? Não dá, porque eu estou muito ocupado. Irmão, é isso que a gente está fazendo com Deus. Ele pagou essa liberdade. Ele pagou com o sangue do filho dele, com a vida do filho dele, estão ligados? Aí ele fala assim, filho, vamos lá, ide pregar o evangelho por todas as nações, fazer discípulo das nações, abra sua casa para a gente ter um life lá, vamos fazer uma casa de paz lá, vamos ganhar algo, vamos libertar o cativo, vamos lá. Não, eu estou muito ocupado, entendeu? Você só está ocupado porque Ele te abençoou. Você só tem esse emprego e ganha essa grana porque Ele te deu. Está ligado ou não? Então vamos lá. Aí, olha só, a primeira vez, fica comigo aqui, a primeira vez que o Moisés foi com o faraó para pedir isso, para falar, olha, deixa aí meu povo para que me sirva. O que foi que o faraó falou para o Moisés? O faraó disse assim mesmo, eu quero que vocês leiam isso comigo, Êxodo 5:7. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrava-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Ou seja, não, eles estão dando ouvidos a palavras mentirosas. Qual que era a palavra mentirosa? A palavra de Deus. Eles estão tendo tempo para ouvir a palavra, estão tendo tempo para orar. Vamos ocupar eles. É isso que está acontecendo na nossa geração, irmãos. Pessoas estão ocupadas o dia inteiro, que não tem tempo nenhum para ler a Bíblia, não tem tempo nenhum para meditar na palavra, não tem tempo nenhum para servir a Deus. Né? Eu vejo pessoas assim, o cara está bem já, o cara está ganhando bem, um salário maravilhoso, porque Deus abençoa. Não, mas o cara, e aí? Vamos lá, servir. Não, eu estou fazendo outro curso agora. Comecei outro curso agora, rapaz, e eu vou fazer. Rapaz, o cara passa o dia inteiro ocupado. E o cara não tem tempo para Deus. Irmão, isso é obra de Satanás nessa geração. Irmão, nós precisamos nos acordar e servir ao Senhor. Quem está me entendendo? Você foi redimido. Olha só, 1 de Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor te comprou. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi liberto, você se tornou uma propriedade de Deus. Ele te comprou com um propósito, para que você seja um anunciador disso para todo mundo. Você está comigo ou não? Vou terminar só te contando a história do David Wilkerson, que a gente falou de manhã. Eu até quero deixar esse livro para você ler. Foi um dos primeiros livros cristãos que eu li. Me apaixonei, chorei demais. Esse livro chama-se A Cruz e o Punhal. É o testemunho, né, do David Wilkerson. Mas olha só o que aconteceu com esse cara. Esse homem que foi redimido igual você e eu. Ele era um pastor, não é? Um pastor jovem como eu. Não, brincadeira. Ele era bem jovem, mas ele já era pastor de uma igreja. E ele já era um pastor bem sucedido, estava lá tranquilo, confortável, tranquilo. Ele estava assistindo um programa de televisão e ele viu 7 jovens, membros de gangues, sendo julgados e condenados por assassinato em Nova York. Irmão, quando ele viu aquela cena e aqueles meninos indo para uma prisão, né, eu nem sei, condenados, nem sei qual que era a sentença, mas era assim muito grande, às vezes a coisa é séria.
Quando ele viu aqueles meninos destruídos pelo crime, ele começou a chorar. Ele começou a chorar, aquilo quebrou o coração dele. E ele abriu mão de tudo. Presta atenção aqui, ó. Quando você é redimido, você entende, cara, eu não sou meu. Eu não sou meu. Aí ele falou assim, eu vou lá, viver lá. Irmão, esse cara foi perseguido. Esse cara foi preso porque ele foi confundido lá com os traficantes. Esse cara foi perseguido pelos rivais das outras gangues. Esse cara comeu o pão que o diabo amassou, irmãos. Não é? Mas até que ele alcançou um cara chamado Nick. Depois vai ter um filme dele também. Foge, Nick, foge. Não é? E tem um livro dele também, Foge, Nick, foge. Ele ganhou esse cara. Esse cara era como se fosse o líder de toda aquela gangue. Ele era muito poderoso, esse cara. Quando ele ganhou esse cara, irmãos, eles começaram a impactar aquela geração. Eles mudaram uma realidade na nação. Vocês estão comigo? Alguém que entendeu, eu fui redimido, eu vou servir a Deus. Não é? Deixa aí meu povo, para que me sirva. Aí ele fez muitas coisas, ele escreveu muitos livros, ele abençoou muita gente, mas ele fundou o Team, né, que é adolescentes, né? Não é isso? Team, né? Ele fundou o Team Kalenjin, que é um dos maiores ministérios de recuperação de dependentes químicos do mundo. Do mundo. Esse cara foi um revolucionário. Quem está comigo? Pode vir o louvor. Fique em pé no seu lugar. Vamos orar. Obrigado, queridos. Passamos um pouquinho, perdão. Mas isso foi o que a redenção fez com você. Ela te deu liberdade para você curtir sua família. Ela te deu liberdade financeira. Mas ela te desafia também. Você foi liberto, redimido, para ser instrumento de Deus, para redimir outras pessoas. Aleluia. Vamos cantar um pouco dessa música? Não sou mais escravo, eu sou filho. Eu não sou mais escravo do mundo, de Satanás, que é o príncipe deste mundo. Eu sou um redimido. Eu vou ter uma família linda que serve a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou ser uma pessoa próspera para honra e para glória de Jesus. Eu vou ser próspero para dar, porque prosperidade é ter para dar. Se você for próspero só para você mesmo, não é prosperidade, isso é avareza, é ganância. Mas o Senhor quer que você seja próspero. Na verdade, Ele espera isso. A Bíblia diz que Deus se alegra com a prosperidade do justo. Por quê? Por que Ele se alegra? Porque Ele sabe que essas pessoas serão sócias dEle na expansão do reino de Deus na terra. Seja próspero, seja abençoado. Ele se fez pobre para que você fosse rico. Ele já conquistou isso. E seja um servo, seja um servo. Quero que você agora, enquanto nós ouvimos essa canção, você faça a sua oração, você se consagre, você tome posse do que você ouviu nessa noite, em nome de Jesus.